continuar a leitura do livro Sri Chaitanya Charitamrita, composto por Srila Krishna Das Kaviraj Goswami, traduzido e comentado por A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Nós estamos no Madhya Lila. Esse livro, Sri Chaitanya Charitamrita, são 7 volumes. Então todo mundo sabe que é um livro extenso, né? Veja só como ele é grosso. E esse é um dos volumes do Madhya Lila. Então ele é composto de 2 volumes do Adi Lila, que são os passatempos iniciais de Mahaprabhu, desde antes dele aparecer. Depois temos o Madhya Lila, que é o meio da vida dele, é a parte central da vida dele. E depois o Antya Lila, até a hora do seu desaparecimento, que é o final da vida dele, quando ele sai em Puridan. Vamos continuar então. Nós estamos lendo o Madhya Lila, capítulo 20, que é a conversa, Mahaprabhu explicando para Sanatana Goswami, Sambandha Indiana, o nosso relacionamento com Deus. E agora estamos na parte que está falando sobre os avatares de Krishna, as expansões de Krishna. Então vamos continuar aqui a leitura. Deixa eu ver onde eu parei. Vamos ler então a partir daqui. Da expansão quádrupla original, manifestam-se 24 formas. Elas diferem segundo a disposição das armas em suas 4 mãos. Então, a diferenciação de Krishna, dos avatares dele, das expansões, está relacionada às armas que se encontram em suas 4 mãos. Elas chamam-se Vaibhava Vilasa. Vilasa quer dizer passatempo. Então, Vaibhava Vilasa é o nome. O Senhor Krishna, ele continua expandindo-se e dentro do Paravyoma, do mundo transcendental, o céu espiritual, situa-se em plenitude como Narayana, de 4 braços, acompanhado das expansões da forma quádrupla original. E aí tem um comentário de Prabhupada aqui que ele diz o seguinte: no cume do Paravyoma, o céu espiritual, o mundo transcendental, encontra-se Goloka Vrindavana, é o cume. Goloka Vrindavana é o ponto mais alto. As almas mais elevadas, elas se encontram em Goloka Vrindavana, onde Krishna vaqueirinha não é nada mais elevado do que lá, naquele local, que se divide em 3 partes. 2 dessas partes chamam-se Mathura e Dwaraka. São residências de Krishna sob as suas formas Prabhava Vilas. Balarama ou Vaibhava Prakasha de Krishna, ele situa-se eternamente em Goloka Vrindavana. Da Prabhava Vilasa quádrupla expandem-se 24 formas de Vaibhava Vilasa.
Cada uma tem 4 braços, portanto, armas em diferentes posições. O planeta mais elevado no céu espiritual, no mundo transcendental, é Goloka Vrindavana. E abaixo de tal planeta, de tal plano, está o próprio mundo transcendental. Nesse céu espiritual, mundo transcendental, o próprio Krishna, ele tem 4 braços e situa-se como Narayana. Então, Goloka Vrindavana, ela está no patamar acima do mundo transcendental. É o mundo transcendental, claro, mas é o ponto mais elevado. Por isso que Uddhava Maharaj, no canto 11 do Srimad Bhagavatam, Uddhava Maharaj, ele foi para Goloka Vrindavana. E quando ele viu o relacionamento das gopis com Krishna, ele pensou, eu não sou nada. Ele não imaginava que existia um relacionamento tão profundo das gopis com Krishna. E ele falou, eu queria ser uma folha de grama aqui em Goloka Vrindavana e em Dwaraka, onde Krishna, como foi lido ontem, tem 16.108 rainhas, esposas. Em Dwaraka, o melhor amigo de Krishna é Uddhava Maharaj. Mas ele queria ser, ele está em Sakyarasa, amizade com Krishna. Ele quer ser uma folha de grama em Goloka Vrindavana, em Shantarasa, relacionamento neutro. Então veja só, uma folha de grama, um grão de areia em Goloka Vrindavana é mais elevado do que qualquer outro lugar. Aquele que está em neutralidade com Krishna em Goloka Vrindavana é uma posição mais elevada do que qualquer relacionamento em qualquer outro lugar. E o Uddhava Maharaj falou, eu quero ser uma folha de grama para a poeira dos pés de lótus das gopis caírem sobre mim. Então nós não temos ideia do quanto é elevado o Goloka Vrindavana. Um outro verso diz assim, assim as formas quádruplas originais novamente manifestam-se numa segunda expansão quádrupla. As residências dessas segundas expansões quádruplas cobrem as 4 direções. Então, cada forma original de Krishna se divide em mais 6, por isso são 24. Novamente, estas formas quádruplas expandem-se 3 vezes, começando com Keshava. Assim se completam as formas dos passatempos de Krishna. Então, como foi dito ontem, foi lido, ontem, esses nomes que nós cantamos, os nomes de Krishna, quando cantamos ao passar a tilaka no corpo, são os nomes das expansões de Krishna. Keshava, Narayana, Madhava, Govinda, e assim vai. Vishnu, Madhusudana, Trivikama, Vamana, Sridhara. Todos os pontos que nós passamos a Tilaka, nós falamos uma das nomes de Krishna, uma das expansões de Krishna. O outro verso fala o seguinte, do Chatur Vyuha, Chatur quer dizer 4, existem 3 expansões de cada forma, e elas são denominadas diferentemente segundo a posição das armas. As expansões de Vasudeva são Keshava, Narayana, Madhava. São essas que eu falei, que são as marcas que colocamos na Tilaka. E no final, colocamos na cabeça Om Vasudevaya Namaha.
Então, quem passa tilaka no corpo sabe desses nomes. É importante o devoto saber os nomes, e não só saber os nomes, passar a tilaka nos 12 pontos do corpo. Não é somente na testa, onde Keshavayana Maha. É no corpo todo. Srila Rupa Goswami Prabhu, ele fala, se você usa a Kantimala, claro, todo devoto tem que usar a Kantimala, o colar de tulasi, todo devoto tem que usar. Quem não é devoto também pode usar. Também pode usar. Srila Charmalaji falou, todo mundo tem que usar um colar de Kantimala, não importa se é devoto ou não. É diferente da Japamala. A Japamala você vai ganhar quando você se iniciar, mas a Kantimala todo mundo pode usar. Então, se você tem um filho, tem uma filha, tem um marido que não é devoto, tem uma mulher, qualquer pessoa, o pai, a mãe, você pode dar para ele, para ela, uma Kantimala. Não há problema. É bom. Onde tem tulasi, Krishna está presente. E aí o devoto, o Rupa Goswami falou, aquele que usa Kantimala, e ele coloca tilaka no corpo, nos 12 pontos, antes de dormir, ele não tem pesadelos. Isso é Rupa Goswami falando. E nós somos a Rupa Nuga Sampradaya. Então, veja só a importância de colocar a tilaka. Claro que o fundamento é a devoção, mas também protege você contra pesadelos. A sua mente não vai ter pesadelos. Outro verso diz assim, as expansões de Shankarshana são Govinda, Vishnu e Madhusudana. Esse Govinda é diferente do Govinda original, pois ele não se trata do filho de Nanda Maharaj, é outro Govinda, não é o Govinda original. Então veja só, as expansões aqui de Vasudeva são Keshava, Narayana e Madhava, que são os 3 primeiros pontos que nós marcamos. Keshava na testa, Narayana acima do umbigo e Madhava no seio, aqui. Na verdade, as pessoas chamam errado, né? A parte anatômica. Seio não é a mama, seio é o vão que tem entre uma mama e a outra. Isso chama seio. Então, Madhava se coloca aqui. Põe a tilaka ali e fala Madhava. As expansões de Shankarshana são Govinda, Vishnu e Madhusudana. Govinda aqui em cima, quando a gente passa a tilaka. A outra, Vishnu, aqui no abdômen, na parte direita do abdômen, em cima da fossa ilíaca. E Madhusudana no braço direito, a partir de baixo. Então, cada expansão de Krishna é um nome que nós passamos no corpo, falamos ao colocar a tilaka. E esse Govinda não é o Govinda original, não é o Govinda filho de Nanda Maharaj. Vamos para outro verso aqui. As expansões de Padyumna são Trivikama, Vamana e Sridhara. É a continuidade, como eu falei, Trivikama aqui na parte de cima do ombro direito, depois vem para Vamana, que é na fossa ilíaca do lado esquerdo, e Sridhara, que é no braço direito, na parte de baixo. As expansões de Aniruddha são Rishikesha, Padmanabha e Damodara, que são os últimos pontos que nós colocamos. Rishikesha, que é no ombro esquerdo, a parte de cima do braço, no ombro esquerdo. Padmanabha, que fica atrás aqui, mais ou menos da cervical, da vértebra 7 para baixo. E Damodara, que é na lombar. Então, esses são os 12 pontos que nós passamos. A tilaka, que representa as 3 expansões de cada expansão original de Krishna. Essas são as 12 deidades predominantes dos 12 meses
e corresponde também aos 12 meses do ano. Cada deidade, né, cada nome de Krishna corresponde a um mês do ano. Cada mês tem um nome. Então, Keshava é a deidade predominante de Agrahayana, e Narayana é a deidade, Narayana é a deidade predominante de Pausa. Agora vai ser falado, então, aqui está sendo falado, cada mês qual a deidade predominante. A deidade predominante para o mês de Maga é Madhava. E a deidade predominante para o mês de Falguna é Govinda. Vishnu é a deidade predominante de Kaitra. E Madhusudana é a deidade predominante de Vaishaka. São os meses do ano. No mês de Jyaista, a deidade predominante é Tripikama. Em Asada, a deidade é Vamana. Em Shravana, a deidade é Sridhara. E em Bhadra, a deidade é Rishikesha. No mês de Asvina, a deidade predominante é Padmanabha. E em Kartika, a deidade predominante é Damodara. Esse Damodara, ele é diferente de Radha Damodara, o filho de Nanda Maharaj, em Vrindavan. Então, esse Damodara aqui, que é um mês, não é o mesmo Damodara, Krishna pequenininho, filho de Nanda Maharaj e mãe Yashoda, que mãe Yashoda amarra ele, é outro Damodara. Ao colocar as 12 marcas de Tilaka nas 12 partes do corpo, deve-se cantar o mantra composto desses 12 nomes de Vishnu. Após a adoração diária, ao untar as diferentes partes do corpo com água, a pessoa deve cantar esses nomes à medida que toca cada parte do corpo. Então aqui na verdade está falando com água, mas não é com água que nós fazemos, né? É com Gopichanda, é a argila do Ganges. Então nós passamos a argila do Ganges enquanto falamos os nomes. Então, como eu vou falar novamente, não é somente na testa. Todo mundo, todo devoto, não precisa ter a segunda iniciação para fazer esses mantras e passar aquilo no corpo todo. Não precisa ter a segunda iniciação, todo devoto pode fazer isso. Enquanto se marca o corpo com Tilaka, isso aqui é o comentário de Prabhupada. Enquanto se marca o corpo com Tilaka, deve-se cantar o seguinte mantra, composto dos 12 nomes do Senhor Vishnu. Que são os mantras, né, que nós cantamos. Quando passamos a Tilaka no corpo. As marcas, a testa com Tilaka, ao marcar a testa com Tilaka, a pessoa deve se lembrar de Keshava. Ao marcar o abdômen inferior, deve se lembrar de Narayana. Para o peito, deve se lembrar de Madhava. E ao marcar a cavidade do pescoço, deve-se lembrar de Govinda. Deve-se lembrar do Senhor Vishnu enquanto marca o lado direito do abdômen.
E deve se lembrar de Madhusudana ao marcar o braço direito na parte de baixo. Deve se lembrar de Trivikama ao marcar o ombro direito. E deve se lembrar de Vamana ao marcar o lado esquerdo do abdômen. Deve se lembrar de Sridhara ao marcar o braço esquerdo, a parte de baixo. E deve se lembrar de Rishikesha ao marcar o ombro esquerdo. Deve se lembrar de Padmanabha e Damodara ao marcar as costas. Padmanabha em cima, Damodara na lombar embaixo. De Vasudeva, Shankarshana, Pradyumna e Aniruddha, existem 8 expansões adicionais de passatempos. Ó Sanatana, por favor, ouve-me enquanto menciono-lhes o nome. Então, cada expansão original tem mais 8 expansões, por isso que dá 24 ao total. As 8 expansões dos passatempos são Purushottama, Achyuta, Nishinra, Janardana, Hari, Krishna, Adokshaja e Upendra. Dessas 8 expansões, 2 são formas de passatempos de Vasudeva. Os seus nomes são Adokshaja e Purushottama. As 2 formas de passatempos de Shankarshana são Upendra e Achyuta. As formas de passatempo de Pradyumna são Nishinra e Janardana. E as formas de passatempos de Aniruddha são Hari e Krishna. Todas essas 24 formas constituem as principais formas Prabhava Vilasa, de passatempos do Senhor Supremo. Elas recebem diferentes denominações de acordo com a posição que seguram as armas nas mãos. Dentre todas elas, as formas que diferem na vestimenta e nos aspectos físicos são designadas como formas de Vaibhava Vilasa. Também tem a diferença das formas do aspecto físico e também das roupas que são usadas por eles. Dessas Padmanabha, Trivikama, Nishinra e Vamana, Hari, Krishna e assim por diante, têm diferentes características físicas. Outro verso aqui. Vasudeva e os outros 3 são formas Prabhava, diferentes de passatempos do Senhor Krishna. Dessas formas quádruplas e expansões dos passatempos são em número de 20. Todas as formas presidem diferentes planetas Vaikuntha no mundo espiritual, no plano transcendental. Então, todas as formas presidem diferentes planetas Vaikuntha no mundo espiritual, desde o leste, numa ordem consecutiva, em cada uma das 8 direções existem 3 formas diferentes. Então, são 8 direções, cada uma tem 3 formas diferentes, por isso que dá 24.
expansões. E cada um habita um local, como foi falado aqui. Cada expansão de Krishna habita um local. Então, o Senhor Nrsimhadeva mora num local. Todas essas expansões moram em locais diferentes. Não moram no mesmo local. Cada expansão, cada 3 expansões estão em uma posição. Norte, sul, leste, oeste, sudeste, noroeste, nordeste e noroeste. São 8 locais, e cada local desse tem 3 expansões de Krishna. Então, por isso que Srila Siddhartha Maharaj fala, cada prática que você faz vai te levar para um local. Mesmo você indo para o mundo transcendental, você pode ir para locais diferentes, onde estão cada porção de Krishna. Krishna está onde? Krishna está em Dwaraka, em Mathura e em Goloka Vrindavana. Esses são os 3 lugares que Krishna está. O resto são avatares dele, são expansões dele. E depende da prática que você faz, você vai para um local. E cada local tem um tipo de relacionamento com Krishna. Por exemplo, em Ayodhya, onde vive o Senhor Ramachandra, não tem relacionamento conjugal, não tem relacionamento de parentesco verdadeiramente, como em Goloka Vrindavana. E eles dão um exemplo que o pai do Senhor Ramachandra, ele tem, claro, é o pai do Senhor Ramachandra, mas ele preferiu seguir regras e regulamentos e deixar o seu filho exilado na floresta do que mentir para sua esposa. Agora, Nanda Maharaj, na verdade não, Vasudeva, ele mentiu para Kansa, ele falou que ia entregar Krishna para ele, ia entregar todos os filhos para o demônio Kansa, que ia matá-los, mas ele mentiu, ele não estava preocupado com regras, ele falou a mentira para levar Krishna para a mãe Yashoda. Então, esse é o exemplo que Srila Siddhartha Maharaj dá. O relacionamento de parentesco, paternidade, existe realmente em Goloka Vrindavana, onde Vasudeva fez isso. Ele mentiu por Krishna. E o pai do Senhor Ramachandra não conta mentira, vive magra, regras e regulamentos. Então, cada lugar que você estiver do mundo transcendental vai ter um tipo de relacionamento com Krishna. E o local mais elevado, como já foi falado, é Goloka Vrindavana, onde Krishna é pastorzinho, e ele toca flauta e ninguém sabe que ele é Deus. Então, se você canta todo dia para o Senhor Nrsimhadeva, você, se for para o mundo transcendental, você vai viver com quem? Com o Senhor Nrsimhadeva. No planeta do Senhor Nrsimhadeva, onde só tem relacionamento de neutralidade. Ninguém serve o Senhor Nrsimhadeva nesse plano. Não existe Dasya Rasa lá. Somente Shantarasa. Se você for adorar o Senhor Vishnu, como quem adora Shalagrama Shila, que é Vishnu, ele vai para Vaikuntha, onde vive o Senhor Vishnu. Lá só tem relacionamento neutro, Shantarasa, e de servidão, Dasarasa. Todo mundo presta reverência, fazem o puja para ele todo dia. Se você canta o Mahamantra Hare Krishna, serve Mahaprabhu, que é Radha Krishna, serve Krishna. Se você serve o Guru, que tem essa concepção, como Srila Siddhartha Maharaj, que no Mahamantra Hare Krishna, o Rama é Radharamana, aquele que dá prazer a Shrimati Radharani, Krishna que dá prazer a Shrimati Radharani, não Senhor Ramachandra, nem Balarama, você pode ir para Goloka Vrindavana, viver com Krishna vaqueirinho. Depende da sua prática, você vai sim para o mundo transcendental com essa prática, mas vai para lugares diferentes. Por isso, Srila Siddhartha Maharaj, nós não fazemos puja para nenhum avatar de Krishna, nós não cantamos todo dia para o Senhor Nrsimhadeva, nós não fazemos várias e várias coisas que outros fazem, porque Srila Siddhartha Maharaj quer nos levar para Goloka Vrindavana, viver com Krishna lá, ele pastorzinho de vacas, em qualquer relacionamento que for, mas lá no plano mais elevado, no cume, como foi falado, no cume do mundo transcendental, que é Goloka Vrindavana,
Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, pode fazer aqui. E daqui a pouco eu olho se alguém comentou algo. Continuando aqui a leitura, embora todas residam eternamente no céu espiritual, no mundo transcendental, algumas delas situam-se dentro dos universos materiais. No céu espiritual há uma residência eterna de Narayana. Na região mais elevada do céu espiritual há um planeta conhecido como Krishna Loka. Loka quer dizer local, repleto de todas as opulências. O planeta de Krishna Loka, ele divide-se em 3 seções: Gokula, Mathura e Dwaraka, onde vive Krishna. Toda essa explicação aqui que Mahaprabhu está falando é para Sanatana Goswami. Sanatana Goswami perguntou para ele: quem eu sou? Quem eu sou? As perguntas básicas. Sanatana Goswami é o Goswami de Vrindavana, responsável pelo Sambandha Gyana, qual a nossa relação com Deus. E aí Mahaprabhu começou a descrever tudo isso para ele. E ele falou: por que eu sofro tanto? Porque eu estou sujeito às 3 misérias materiais. Então Mahaprabhu está descrevendo agora, nesse momento, todas as expansões de Krishna, onde eles vivem e tudo mais. O Senhor Keshava, ele reside eternamente em Mathura. E o Senhor Purushottama, conhecido pelo nome de Jagannatha. Então, Purushottama é conhecido pelo nome de Jagannatha. Por isso, no Jadwani, nós falamos Purushottama Ki Jai. Purushottama é o outro nome do Senhor Jagannatha. Ele reside eternamente em Nilakala. Cada avatar de Krishna reside em um lugar. Em Prayuga, o Senhor coloca-se na posição de Bindu Madhava, e em Mandara Parvata ele é conhecido como Madhusudana. Vasudeva, Padmanabha e Janardana residem em Anandaranya. Em Vishnu Kansi encontra-se o Senhor Vishnu. Em Mayapur, o Senhor Hari, e espalhadas por todo o universo uma variedade de outras formas de Deus. Aí tem um comentário Prabhupada aqui, ele fala assim: todas essas formas, elas são formas murtis e são adoradas nos templos. Elas são conhecidas como Keshava em Mathura, Purushottama ou Jagannatha em Nilakala, Shri Bindu Madhava em Prayaga, Madhusudana em Mandara e Vasudeva, Padmanabha e Janardana em Anandaranya. Localizada em Kerala, ao sul da Índia. Em Vishnu Kansi, situada no estado de Bharata, mora o Senhor Vishnu.
e Hari reside em Mayapur, a terra natal do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Assim, em diferentes locais do universo, existem diversas deidades em templos, outorgando a sua imotivada misericórdia aos devotos. Todas essas formas de deidades não são diferentes das murtis no mundo espiritual de Vaikuntha. Embora a Arca Murti, a forma de deidade adorável do Senhor, aparentemente seja feita de elementos materiais, ela está no mesmo nível das formas espirituais encontradas nos Vaikuntha, nos planos de Vaikuntha, Vaikuntha Loka, espalhados no mundo transcendental. No entanto, as deidades no templo é perceptível aos olhos materiais do devoto. Quem está na vida condicionada material, ele não consegue ver a forma espiritual do Senhor Supremo. Para outorgar-nos misericórdia imotivada, o Senhor, ele aparece como Arca Murti, de modo que nós possamos vê-lo. É condenável julgar que a Arca Murti é feita de pedra, ou de madeira, ou de qualquer outro material. O Padma Purana diz, então, como o Prabhupada está comentando aqui, não há diferença entre a Murti e a própria deidade, o próprio Deus no mundo transcendental. Nós não conseguimos ver Deus, nós não temos essa capacidade, nós não temos esse olhar transcendental, como em Panihati, no festival de Panihati, quando Nityananda Prabhu pediu para Raghunatha Das Goswami fazer o festival de Panihati, dar comida, dar praçada para todos os devotos, Mahaprabhu foi lá, os semideuses estavam lá, mas pouquíssimos conseguiram ver. Pouquíssimos conseguiram ver, porque tem que ter olhar transcendental para ver Deus. Então ele vem com essa misericórdia motivada, ele vem na forma de uma murti, ele vem na forma de uma pedra, de uma shila, como aqui no templo, a Govardhana Shila. Aí nós vemos ele, é mais fácil para nós. Se você falar assim, do seu lado direito agora, por exemplo, do seu lado direito, Mahaprabhu está aí. Você não tem como ver, eu não tenho como ver, mas tem a Murti, e a Murti é instalada. A Shila não precisa ser instalada, o Govardhana Shila não precisa ser instalada, mas a Murti sim. O artesão faz a Murti de acordo com a característica de cada deidade, ele faz a Murti e aí você instala o Pujari. O Pujari vai, faz a cerimônia e instala a deidade. E aí Krishna permanece lá, de acordo com a expansão dele. Então veja só quão misericordioso Krishna é. Ele dá a oportunidade de nós colocarmos uma guirlanda nele. Ele dá a oportunidade de nós oferecermos a boga, comida para ele. Na verdade, boga é tudo, né? Boga é a flor, boga é o incenso, boga é tudo. Mas a gente normalmente chama boga de comida. Mas ele dá a oportunidade de nós fazermos o arati para ele, oferecer o incenso, dar banho nele, secar ele, depois acender a dipa, a lamparina para ele, e a flor, e também a chamara, e depois o abano de pavão. Ele dá toda essa chance para nós na forma de murti. Mas a murti não vai em qualquer lugar. A murti, ela não vai em qualquer lugar. A murti vai onde ela quiser. A murti vai onde ela quiser. Agora, uma murti que não é instalada, não tem ninguém lá, tem apenas uma estátua.
Se a Murti não for instalada, você tem uma estátua. Se a Murti for instalada por uma pessoa adequada, um pujári que tenha a orientação do Guru, que tenha a permissão do Guru para instalar a Murti, aí realmente Krishna entra nessa Murti. Então, a Murti, ela vai para o local que ela quer. Ontem foi o dia da instalação das Murtis, né, das deidades, lá de Calcutá, do nosso templo, lá em Calcutá. Então, a deidade quis ir para lá. Há 3 anos atrás, Mahaprabhu quis vir para cá, para o templo de São Paulo. Vão fazer 3 anos agora, dia 7 de março, que ele foi instalado aqui no templo de São Paulo. Ele quis, ninguém quis. Todo mundo que participou para ele vir para cá, participou porque ele quis. Mas ninguém trouxe ele veio porque ele quis. É essa a compreensão que nós temos que ter. Ninguém manda em Krishna. Tem algumas pessoas que falam, a minha deidade, ninguém é dono de Deus. A minha deidade. Não, ninguém é dono. A minha Tulasi, ninguém é dono da Tulasi. Tulasi é uma alma que veio do mundo transcendental. Então nós temos que compreender essas coisas. Deixa eu ver se tem alguma pergunta agora, algum comentário. Hoje então nós estávamos lendo aqui deixa eu terminar só esse verso aqui que foi dito do Padma Purana. Ele diz assim: ninguém deve considerar que a deidade no templo é feita de pedra, ou de madeira, ou de granito, nenhum material. Ninguém deve tomar o mestre espiritual por um ser humano. Ninguém deve achar que o mestre espiritual genuíno é um ser humano comum. Ninguém deve pensar que um Vaishnava, ele pertence a uma casta ou crença determinada. E ninguém deve considerar que a água do Ganges, as águas do Ganges são como águas ordinárias. Tampouco alguém deve considerar o Mahamantra Hare Krishna como uma vibração material. Todas essas expansões de Krishna no mundo material são simples demonstrações da misericórdia e boa vontade do Senhor Supremo de facilitar a tarefa dos seus devotos ocupados em seu serviço devocional dentro do mundo material. Então, isso está no Padma Purana, ninguém deve considerar que a Murti é uma pedra ou uma madeira, ninguém deve considerar que o mestre espiritual é um ser humano comum, ou que a água do rio Ganges é uma água normal, como de qualquer outro lugar, que o Mahamantra Hare Krishna é uma vibração sonora comum, como qualquer outra. Ninguém deve fazer isso. Isso aí é a misericórdia imotivada de Krishna, que ele vem nessas formas para nos dar a misericórdia. São expansões de Krishna. Então, tudo que é relacionado com Krishna é Krishna. Os passatempos dele são Krishna. As murtis são Krishna. Tudo é Krishna. É a expansão dele, é a misericórdia dele para nos ajudar a ter amor puro por ele. Deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta, algum comentário. Às vezes a pessoa pode achar que a aula é meio cansativa, né? Vários e vários nomes, né? A gente precisa decorar tudo isso. Não há necessidade de decorar, saber quem é a expansão de Shankarshana, quem é a expansão de Vasudeva, quem é a expansão desse ou do outro. Não há necessidade. Isso é Jnana Yoga. Não há necessidade nenhuma de decorar tudo isso. Nós sabemos, né? Agora ficamos sabendo, lemos, mas daqui a pouco vamos esquecer.
vai passar aí um dia, no final do dia já esquecemos praticamente tudo isso que nós lemos agora. A Shrimati está fazendo aqui uma pergunta, ela fala assim, então os devotos que têm murtis não instaladas, eles estão oferecendo alimento em vão, assim como fazemos com as imagens que temos em casa? Então, Shrimati, na verdade, se não tem instalação, Krishna não entrou. Ou Krishna, ou Mahaprabhu, quem for. E Silatara Maharaj, ele fala também algo muito, muito, muito sério, né? Silatara Maharaj, ele fala, deidade, a murti é muito sério, você querer uma murti para a sua casa. Não é algo, não é brincadeira, uma murti não é brincadeira, uma deidade não é brincadeira, claro, instalada, né? Não é brincadeira, porque ele fala, se você ficar doente, quem vai cuidar dela? Ah, eu tenho alguém para cuidar, mas aí ele fala, e quando você abandonar o corpo, quem vai cuidar dessa deidade? O seu filho, a sua filha? Quem vai cuidar dessa deidade daqui 50 anos? A deidade não pode ficar aí jogada. Quem vai cuidar? Então, Silatara Maharaj falou, tem que ter muito cuidado, a pessoa que quer ter uma deidade, quer ter uma murti em casa instalada, é muito cuidado, tem que ter muito, muito cuidado. E depende da deidade, você tem que ter um padrão, cada deidade exige um padrão, nós lemos isso aqui esses dias, não sei se foi ontem, anteontem, cada deidade tem um padrão de adoração. Govardhana Shila é um, Shalagrama Shila é outro, Radha Krishna é outro, Mahaprabhu é outro, Goranitai. Nós, a nossa missão, não adoramos outro tipo de deidade. São essas que eu falei, Goranitai, Mahaprabhu, Radha Krishna, ou Mahaprabhu sozinho, ou eles com Govardhana Shila. Mas é muito sério ter uma deidade. Então, se não tem instalação, Krishna não foi lá. Ele não está lá. E outra coisa também, se você deixar, algumas escrituras falam, mesmo que Krishna esteja instalado na murti, você faz a cerimônia de instalação. Se você parar de fazer a adoração, ele pode sair. Krishna faz o que ele quer, na verdade. Se é um devoto puro, na verdade, que ele começa a adorar uma murti, o próprio Krishna entra lá. É claro que a instalação é um ritual, mas Krishna faz o que ele quer. Mas se você parar de adorar uma deidade que está instalada, Krishna se retira daquela murti. A única exceção é a Shalagrama Shila ou a Govardhana Shila, porque não precisa de instalação. As únicas deidades que não precisam de instalação é Govardhana Shila e Shalagrama Shila. Krishna nunca vai sair de uma Govardhana Shila, de uma pedra da colina de Govardhana. Vishnu nunca vai sair de uma Shalagrama Shila. Agora, as murtis precisam sim, as escrituras falam, precisam instalar sim Krishna. Senão você está oferecendo para quê? Para um boneco? Né? Então, por isso que a gente tem que seguir o que o Guru fala, o que o Guru orienta. Quando a pessoa quer uma murti em casa, ela tem que pedir para o Guru, não é ir no mercado e comprar a murti, ir em alguma loja e comprar a murti. Não é assim que funciona. Isso daí é a visão material, isso é Maya que coloca a pessoa nessa visão. Então, a pessoa tem que pedir para o Guru. Peça para o Guru e fala, eu gostaria muito de adorar uma murti, ter uma deidade em casa. E o Guru vai falar, o Guru sabe se você pode ter ou não. O Guru vai falar, não tenha, tenha foto. A foto não há problema. Se você parar de adorar a deidade, por exemplo, você vai viajar, você vai para a Índia fazer um parikrama, é uma outra aula de Silatara Maharaj. Você vai fazer um parikrama na Índia e você vai deixar a murti sem se alimentar? Claro que não. Mas a foto pode. Por isso Silatara Maharaj falou, você tem a foto da deidade, alguém está adorando aquela deidade que foi tirada daquela foto. Não há problema você ficar 15 dias, um mês, 2 meses, 3 meses, sem adorar a foto, se você está fazendo parikrama, se você foi para a Índia.
se você está servindo. Mas a murti não pode ficar sem o puja. Uma murti instalada não pode ficar sem puja. Então, a murti é algo muito sério, não é para a gente brincar com murti, né? Então, as pessoas não fazem por mal, né? As pessoas não fazem por mal, elas fazem por falta de conhecimento. Aí vai lá e compra murti. Tem várias pessoas que já, novos, que estão vindo aqui no templo, e falaram, eu tenho Radha Krishna em casa. Como assim? A pessoa não é nem iniciada, como que ela tem Radha Krishna na casa dela, na forma de uma murti? E outros têm murti de Radha Krishna no balanço, totalmente inapropriado. Isso não é para nós, isso é madura raça. Então tem muita coisa errada por aí acontecendo, por quê? Porque não tem orientação de um guru genuíno. A pessoa quer ter uma murti, peça para o seu guru, fale com ele. O guru é acessível hoje. A gente pode mandar e-mail, a gente pode mandar WhatsApp, a gente pode falar com ele na live. Fala, eu quero ter uma murti. Mas para ter uma murti tem que ter a segunda iniciação. Como que você vai fazer um puja se você não tem segunda iniciação? Para foto é uma coisa, agora para murti tem que ter iniciação, tem que cantar o Gayatri Mantra. Não é somente também ter a segunda iniciação, você tem que cantar o Gayatri Mantra. Mas cantar da forma correta, no horário certo, com roupa limpa, que nem me falaram aqui esses dias que vieram o pessoal aqui, simpatizantes, e cantam, eu já tinha ouvido falar isso várias vezes, né? Cantam o Brahma Gayatri, mulheres cantando o Brahma Gayatri em voz alta, coletivamente. Isso não é apropriado, por isso a gente tem que ter a orientação do guru e seguir a orientação do guru. Não sei se eu consegui responder, Shrimati, a sua pergunta. Então, só vou terminar aqui o comentário da sua pergunta. Da mesma forma que Srila Siddhartha Maharaj falou, você perguntou, então quem adora murti em casa sem instalado é em vão? Provavelmente sim. Krishna pode tudo, né? Como eu falei, mas provavelmente sim. Por isso Srila Siddhartha Maharaj fala, se você comprar uma japamala, em alguma loja, não importa onde, e não tiver a semente da trepadeira devocional, o guru genuíno, cantar uma Mahamantra para você e te iniciar, você está fazendo exercício para os dedos. Isso é Srila Siddhartha Maharaj falando, não sou eu, nem ninguém. Srila Siddhartha Maharaj, o guardião da devoção, falado por Srila Bhaktivedanta. Ele falou, você está cantando a japamala sem ter iniciação do guru, é exercício para os dedos. Se você vai para um lugar sagrado e você não tem um guru genuíno do lado, um sadhu do lado, num parikrama, você está fazendo exercício para os olhos. Isso é muito assim, o nosso ego não gosta de ouvir isso, a nossa mente não gosta de ouvir. Se você vai para a Índia visitar a Índia, sem um sadhu do lado fazendo parikrama, sem um guru genuíno, você está fazendo exercício para os olhos. Então, da mesma forma, você tem uma murti em casa, a pessoa tem a murti em casa, e ela não tem a murti instalada, ela não tem segunda iniciação, às vezes não tem nem a primeira iniciação. O que ela está fazendo? Serviço à Maya, serviço à mente. Ela acha que está servindo Deus, mas sem um guru não tem serviço a Deus, sem um guru genuíno. Então, é isso que eu tinha para falar, que eu lembrei aqui das aulas dos gurus, né? Eu queria afirmar aqui que eu não falo nada da minha cabeça, né? Eu procuro não falar nada do que eu penso. Eu tento falar somente o que eu escutei, o que eu li dos gurus, da nossa missão. Vamos ver quem participou conosco hoje da transmissão. Nós temos conosco aqui o Ishan Krishna Prabhu, o Vrajaraja Prabhu, assistindo conosco, a Amrita Bibi, não sei se o Adipurusha está aqui, eu creio que não, porque ela não colocou, mas não importa.
a Shrimati Devidasi também, que fez a pergunta aqui, o Ramanuja Dasanuja Prabhu, que é um venezuelano que está morando na Espanha, com a esposa dele, com a Isvara Devidasi. Então, muito bom ter você conosco aqui, o Ramanuja, né? Na verdade, o Ramanuja foi a primeira pessoa que me deu um livro um manual de puja, né? E ele era pujari, ele é pujari, né? E ele me deu um manual, então eu devo muito ao Ramanuja Prabhu. Gosto muito dele. E deixe-me ver quem mais está aqui conosco. Temos aqui a Mohini Govinto Devidasi, a Vishaka Devidasi, também outra venezuelana que está na Costa Rica. Deixe-me ver quem mais. O Sheldon Randall conosco também, a Malini Devidasi e também hoje Sevanista Prabhu conosco também, eu creio que ele é da Argentina. Então, bom dia a todos, Dandavati Pranam, até o programa da noite às 19 horas, vamos continuar a leitura das aulas de Silachara Maharaja. Dandavati Pranam a todos, até a noite. Deixa acabar a live com as deidades, que daqui a pouquinho estão tomando sol.